Eu quero trazer ao seu coração uma palavra da parte de Deus, uma palavra que vai certamente abençoar sua vida, seu coração neste momento. E a palavra é esta: você é a morada de Deus. Eu vou basear esta mensagem em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Vamos ouvir a leitura deste texto. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A verdade que acabamos de ouvir é revolucionária. Ela pode mudar completamente a sua história, a sua vida. O Deus Criador do universo, sustentador da vida, o Deus que é maior do que o próprio universo que Ele criou, porque é transcendente, resolveu habitar entre nós. E está Deus aqui começando um plano glorioso que vai se consumar com as verdades eloquentes do Novo Testamento, de que Deus veio habitar entre nós. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A concepção da época é que ninguém podia ver a Deus e sobreviver. Deus então rompe a distância e desce. E Deus ordena a Moisés a fazer um tabernáculo de madeira de acácia, a madeira dura e retorcida do deserto, porque é um símbolo da nossa natureza pecaminosa. Moisés deveria serrar tábuas iguais. Moisés deveria colocar essas tábuas de pé. Moisés deveria fazer um engaste para que estas tábuas estivessem conectadas umas com as outras. Moisés deveria construir essas tábuas sobre uma base de prata e depois cobrir todo esse santuário com ouro puro. Isso representa que Deus nos salva, nos cobre com o ouro da sua glória, com a justiça de Cristo. Somos a morada de Deus, somos o santuário de Deus. Mais tarde, esse santuário móvel vai dar lugar ao templo, erigido por Salomão. E quando aquela grande, belíssima obra foi consagrada, a glória de Deus encheu aquela casa. Mas aquele templo foi destruído pelos caldeus. Entretanto, um outro templo foi edificado. Mas a Bíblia diz que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo, porque no segundo templo é que o Jesus, o Filho de Deus, entrou. Porque esse templo era apenas uma sombra. O tabernáculo era apenas uma sombra de uma realidade maior que se cumpre em Cristo Jesus. E João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora o próprio Deus desce, aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, que é transcendente, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado em uma manjedoura. É o Deus Emanuel, é o Deus que vestiu pele humana, que calçou as sandálias da humildade, que pisou o nosso chão, que comeu o nosso pão, que bebeu a nossa água, que chorou a nossa lágrima, que sentiu a nossa dor, que levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, que morreu, que ressuscitou e voltou para o céu e derramou o Espírito Santo. Agora diz a Bíblia que o Espírito Santo habita em nós, que você e eu somos o santuário do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. E a palavra que aparece na língua original não é templo, mas é santo dos santos, porque havia uma divisão dentro do templo. Havia o pátio dos gentios, havia o lugar santo e havia o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano.
onde estava a Arca da Aliança, onde fazia expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E ali que a glória de Deus vinha, a Shekinah de Deus aparecia. Quando a Bíblia diz que você e eu somos o templo do Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que o nosso corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. Que verdade bendita, que verdade gloriosa. Nós somos morada de Deus. Você é morada de Deus. Bom, isso tem implicações importantes, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, vai nos informar que nós somos o templo do Deus Pai, o templo do Deus Filho, o templo do Deus Espírito Santo. No capítulo 1 de Efésios, diz que nós somos, que Cristo, a segunda pessoa da Trindade, habita plenamente em nós. No capítulo 3, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus, o Pai. No capítulo 5, versículo 18, diz: enchei-vos do Espírito, de tal maneira que você é a morada do Deus Pai, a morada do Deus Filho, a morada do Deus Espírito Santo. A própria Trindade excelsa, gloriosa, bendita, habita em você, habita em nós, de forma plena, maiúscula, superlativa. Quais são as implicações dessa verdade? Sendo nós morada de Deus, precisamos perguntar: meu Deus, a minha vida é compatível com a Tua presença? Nós às vezes temos respeito ao entrarmos num lugar sagrado. Nenhum de nós ousaria entrar num templo com roupas sumárias, ou com práticas indecorosas, ou com palavras irrefletidas, porque respeitamos aquele local. Julgamos aquele local um local especial, sagrado, que não é compatível com posturas e atitudes inconvenientes, inadequadas, de profanação. Mas muito mais reverência deveríamos ter com o nosso corpo. O nosso corpo não nos pertence. Ele foi comprado por alto preço, o sangue de Jesus, e transformado em Santo dos Santos, onde a glória de Deus assiste. Nenhuma razão é mais eloquente para nos chamar e nos convocar à santificação do que entendermos que nós somos a morada de Deus. Se somos morada de Deus, e somos, é preciso perguntar: eu tenho honrado esse santuário? E eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso ser bom mordomo do meu corpo. Eu não posso destruir o meu corpo, porque a Bíblia diz que aquele que destruir o corpo, Deus o destruirá. E de que maneira alguém pode destruir o seu corpo? Primeiro, rendendo-se ao pecado, aos vícios degradantes, às drogas deletérias, à destruição paulatina ou repentina do corpo, com a embriaguez, com o uso abusivo de drogas, com práticas e hábitos nocivos, autodestrutivos. O nosso corpo não nos pertence. Paulo diz que nós não podemos pegar os membros do nosso corpo e entregá-lo à prostituição, à impureza, porque o corpo não foi feito para a impureza, mas para o Senhor. Então esta verdade, ela nos move, ela nos empurra, ela nos conduz a uma vida de santificação. Por entender que Deus não habitaria num ambiente poluído, num ambiente corrompido, num ambiente profanado, num ambiente em que nós consagramos o nosso corpo ao pecado e não à santificação. Você é a morada de Deus. Sendo nós morada de Deus, diz a Bíblia, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Quando você vai à igreja, quando você entra num templo sagrado, você vai lá participar de um culto. Você canta, você ora, você adora, você exalta Deus, você se humilha diante de Deus, você faz suas súplicas, suas orações, você presta reverência
ao Deus da sua vida. Pois a Bíblia diz que o culto que Deus aceita é o culto racional, é o culto da sua vida, onde você trafega do seu trabalho ao templo com a mesma devoção, onde você faz tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus, você viaja para a glória de Deus, você descansa para a glória de Deus, você come para a glória de Deus, você faz tudo para a glória de Deus, porque você é a morada de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses 3,17, diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Quando você entende que Deus habita em você, Ele mora em você, aquele que nem os céus dos céus pode conter, Ele está dentro de você, então você fala e você faz tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. A minha oração é que esta palavra leve você a uma reflexão mais profunda do que significa o seu corpo, do valor do seu corpo. Como Deus comprou o seu corpo com o sangue do seu Filho, para fazer de você morada dele, e que você agora possa viver a sua vida para glorificar esse Deus e torná-lo conhecido através do seu corpo. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus enche o seu coração de santo temor, de exultante alegria ao mesmo tempo, para que você possa viver na presença de Deus e para a glória de Deus. Eu vou orar com você. Querido Deus, nossa gratidão pela Tua palavra, nossa gratidão por esta verdade magna, sublime, bendita e gloriosa, exposta na Tua palavra, que nós somos a Tua morada. Dá-nos consciência disto, dá-nos alegria de termos o privilégio de termos o Senhor habitando em nosso coração. Te adoramos por isso e louvamos o Teu nome na pessoa de Jesus, o nosso glorioso Redentor. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida. Quero aproveitar esse momento para agradecer a todos os nossos parceiros em missão, aqueles que têm tornado possível que esse programa todas as semanas possa abençoar tantas famílias, tantas pessoas que são impactadas pela mensagem do Evangelho. Se você quer participar também, se você quer saber como contribuir e como ser um parceiro em missão, entre em contato conosco. O telefone está aparecendo aí na tela, o código de área é o 11 947 18 94 50. Diga que você quer ser um parceiro em missão, quer saber um pouco mais sobre esse projeto e a gente vai mandar para você na sua casa todas essas informações acompanhadas de um presente. Esse devocionário, Gotas de Esperança para a Alma, mensagens, reflexões, todas elas escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, eu tenho certeza, irão abençoar a sua vida e a sua família. O Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus continue te abençoando ricamente.